Ó, então agora o que nós vamos fazer é criar o formulário do cliente, tá? Só que esse formulário a gente vai criar ele componentizado, tá? Então vamos criar ele aqui. Vamos criar aqui na pasta componentes um novo arquivo. Vamos chamar de form cliente.js. Na pasta componentes. Vamos criar form cliente dentro da pasta componentes. Aqui no componente, vamos criar, primeiro, aqui a gente vai criar já constante o nome do componente, form cliente. Opa, cliente. A gente colocou cliente, né? Lembrando que a gente vai utilizar padrão em inglês, né? Já coloquei errado aqui. Vamos lá, vamos corrigir isso aí. É cliente com T mudo, né? Força do hábito, vai. Rename, vamos renomear para cliente, form cliente com T mudo. Só para padronizar aquela regrinha de nomes em inglês, tá? Nome de arquivo, variável, constante, métodos, tudo em inglês, tá? Então só renomeei o arquivo aí para form cliente com T mudo, que é o padrão em inglês. A constante também vamos colocar aí form cliente. Então a constante form cliente recebe view.componente, o nome do componente form-cliente, com T mudo, vírgula, abre e fecha chaves, e aqui a gente coloca a configuração do componente. Então aqui dentro do componente vamos criar a primeira área de template, que é a nossa HTML, tá? Template. E vamos colocar o comentário em bloco do HTML e string template, crase. Já temos aí o nosso HTML. Aqui dentro eu vou colocar form, tá? Tag form. E aqui eu já vou colocando os inputs, tá? No cliente vamos ter nome, e-mail e CPF, só para ter um input. Aqui não tem algo para completar, só lembrando. Input type text. Placeholder. Nome do cliente. Já vou colocar o vmodel cliente.name, tá? Client.name. Vou minimizar aqui só para ficar melhor um pouco para ver, tá? Aí, geral. Então, o restante é só copiar e colar esse campo, tá? Eu quero utilizar o, como é que é? Alt Shift, setinha para baixo, ele já copia o código. Então, o segundo vai ser o e-mail. Então, type e-mail. É só mudar aqui e-mail do cliente e lá no final, client.email. E o último, não menos importante, é o CPF. Vamos colocar type number, CPF do cliente, client.cpf. Esse aqui eu não vou traduzir, vou colocar CPF direto. Ó, pessoal, só para finalizar, dois botõezinhos aqui, salvar e cancelar, beleza? A gente já tá careca de saber, alguns aí, né? Botão dentro do formulário, type button, né? Para ele não ficar recarregando a página. Então, aqui vamos colocar button, type button. Esse primeiro aqui, salvar, copiar e colar, o outro, cancelar. Só esses dois botõezinhos aí de praxe. E é basicamente esse o nosso componente. Já vou criar aqui também, depois do data, a área, depois do template, a área de dados, tá? Então, vamos colocar aqui a data. E aqui no data vamos ter só um objeto que é o client. Que é aquele lá que a gente está utilizando no vmodel, tá? Precisa colocar ele aqui. Agora o que nós vamos fazer, importar esse componente lá na página de cliente e renderizar ele lá dentro, tá? Então aqui na página cliente.html, vamos importar esse componente através da tag script, tá? O script é sem ser. A ordem aqui, importa primeiro navbar ou form cliente, não vai importar nesse caso, tá? Então, componentes barra form cliente.js. Ó, então importamos o form cliente. Agora registra ele, né? Então ali, ó, componentes, navbar, vírgula, aí form cliente. Registra ele.
Então, importamos o form cliente, registramos ele aqui na área de componentes. Agora vamos criar a tag, tá? Criar não, né? Utilizar, ela já está criada. Vou colocar embaixo do H1 aqui, tá? Então vai ser form-cliente. Essa aqui é a tag. Vou salvar, vou no browser, página de cliente, cadastro cliente, não tem nada exibido aqui. Vamos ver o que a gente fez de errado. Está aqui o form, template, constante está certo, template está aqui, form. Vamos abrir esse escritor de elementos e ver o que deu de erro. Ó, ele deu erro seguinte. Bastante, né? Olha só. Ele tem... ele tem o seguinte. A gente tem um pequeno detalhe quando a gente trabalha com componente. Aliás, em qualquer tipo de instância view. Nós estamos utilizando aqui, ó, o data como se fosse um objeto, certo? Eu não vou conseguir mostrar esse aqui, mas eu tenho como registrar isso aqui. Deixa eu ver só aqui. Existe componente. Vamos ver. Tem algum lugar aqui. Cadê? Vasco sobre componentes. Tá, aqui. A regra é o seguinte, quando a gente está utilizando um componente, aliás, não precisa nem ser componente, pode ser a instância raiz do view. A gente tem uma boa prática, se for ver, que é o seguinte, tá vendo o nosso data aqui? Ele não deve ser escrito dessa maneira, e é isso que ele reclamou pra gente. Ele fala que o data deve ser uma função, não um atributo. Está colocando ele como objeto aqui, né? Ele deve ser uma função. O jeito certo de escrever o data é assim. Data, como se fosse uma função. E aqui eu coloco um return objeto. E aqui dentro eu coloco os dados, que seria o find. Já vou explicar o porquê disso. Então, ó, salvei. Ele já vai funcionar, tá? Mas vou explicar o porquê disso aqui. O que vai acontecer, ó? Deixa eu abrir aqui o sketch. Só pra gente entender. Ó, pessoal. O que acontece? Quando nós criamos um componente, que é o nosso caso lá, o form cliente, ó, nós temos a área de dados, não tem? Data. Da forma que nós estávamos criando lá, o que ia acontecer? Eu tenho aqui o componente, beleza. Tenho data, cliente. Ó. Data, cliente. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o index.html e o cliente.html. Os dois vão utilizar o form cliente, a tag form cliente. Eu não vou escrever a tag, eu vou colocar o formulário, tá? Que é lá, nome, e-mail e CPF, certo? Tem os botões lá também. Aqui também ia estar nome, igualzinho, certo? E-mail, CPF, beleza? Quando a gente cria data como objeto, o que vai acontecer? Ele pega esse data aqui, esse data é o mesmo para esse componente nesse contexto e é o mesmo para esse componente aqui. Os dois são o mesmo componente, só que o problema aqui é que esse data é igual para os dois. Ou seja, se eu escrever Maria aqui, vai aparecer Maria aqui. E não necessariamente eu quero isso. Eu quero como se fosse uma cópia do data para cada componente desse. Como se fosse uma instância para cada componente. Por isso que nós criamos o data como função. Quando a gente coloca o data como função que retorna um objeto, cada vez que eu utilizar a tag do meu componente, ele não vai afetar, ele não vai compartilhar o mesmo dado com os três componentes, com as
3 instâncias do componente. Cada instância do componente vai ter a sua cópia da área de dados exclusiva, sendo que eu escrevo em um não afeta no outro. E é isso que eu quero. Então, por que a gente escreve o data, e o jeito certo de escrever, a gente vai escrever ele daqui para frente assim, o data é uma função que retorna um objeto. E dentro desse objeto eu escrevo a minha área de dados, que é cliente, por exemplo, que é o que a gente está escrevendo lá. Dessa forma, não importa a quantidade de vezes que eu uso esse componente. Posso utilizar ele no index, posso utilizar ele no cliente.html, tá aqui, nome, e-mail, CPF, nome, e-mail, CPF. Quando eu utilizo data com return, o que eu escrever aqui não afeta aqui. Então ele não tem essa interdependência. Opa. Provavelmente. A cópia de referência. Dessa forma ele não tem. E é isso que a documentação está explicando aqui. Ó. O exemplo dele é bem legal. Acho que deve entender melhor. Esse aqui, ó, vejam aqui, pessoal. Esse aqui é o exemplo que não tem aquele data como uma função que retorna. Aquele data que a gente estava fazendo. Olha como é que ele fica. Eu tenho o mesmo componente, ó. Botão, contador de botão. Botão contador. A ideia é que cada botão conte a sua quantidade. Se a gente colocar o data como objeto da forma que nós estávamos fazendo, olha o que ia acontecer. Ó. Ah, não, esse aqui é o jeito certo, não, também. Deixa eu ver o outro exemplo. Cadê? Esse aqui é o jeito sem é o jeito errado, entre aspas, ó. Ó, tá vendo? Ele clicou, tá todo mundo contando. Por quê? A área de data é o mesmo para todo mundo. É como se fosse uma variável estática, lembra do estático? É como se fosse aqui. Agora, você coloca o data return lá, como método que retorna, cada um vai ser, perdão, cada um vai ter sua área de dados dedicada. Olha lá. E não é estático, é como se fosse variável de instância, levando aí para a comparação com variação objeto. Por isso que é importante a gente criar data return client. De uma certa versão do Vue para cá, ele está dando erro. Então ele força a gente criar esse tipo de coisa. Que é bom. A gente não vai ter problemas inesperados. Né? Então, colocando aí data return client, a gente tem nosso formulário cliente. Beleza? A gente vai começar com monetizar bastante daqui para frente. O que a gente vai fazer na próxima aula já? Na home, eu vou ter aqui um botãozinho novo cliente. E esse novo cliente vai abrir o componente. Então, eu não vou ficar duplicando código. Na aula que vem também a gente vai aprender a fazer comunicações entre componentes diferentes. Eu atualizo uma coisa em um componente e quero falar para o outro componente fazer uma outra coisa. Como fica essa comunicação? Aí a gente vai trabalhar bastante. Beleza?